Seria na maneira de transmitir, ou na edição? Eu acho que a edição é fundamental, né? Sim. A edição você pode perder ou ganhar uma matéria na edição. Por isso a importância da decupagem da matéria, por isso a importância que eu digo de repente uma imagem que, vamos imaginar um cenário onde existam várias emissoras cobrindo o mesmo evento. Vai levar vantagem aquele que tiver uma imagem exclusiva, o que tiver a imagem do momento em que, pegando aqui uma matéria de polícia, uma cobertura de matéria de polícia, vai levar vantagem aquele que tiver a melhor imagem, a melhor sonora, e que conseguir juntar tudo isso e transmitir através de gráficos e tal. A edição, nesse ponto, eu acho que é fundamental para inovar e para atrair o telespectador. Mas antes da edição também a agilidade do repórter, né, Maurício? Com certeza, por isso que eu digo, a importância do repórter estar no local e estar atento a tudo que está acontecendo. Porque nas coberturas em que reúne vários jornalistas, como alguma grande catástrofe, alguma grande tragédia, está todo mundo ali. E aí, eu e mais 5 ou 6, de que forma eu vou me diferenciar desses 5 ou 6? Aí já é o trabalho do repórter de TV de já começar naquele momento um contato com a redação, né? Com o editor, com quem vai editar, para já começar a pensar naquele momento quais as alternativas que a gente... o fato é o mesmo para todo mundo. Sim. Agora, a maneira de contar, a maneira de apresentar, a maneira da edição é que vai diferenciar cada um. Marcos, como lidar com a notícia no meio de tantas tragédias? Eu acho que o jornalista ele tem que ter, no caso da minha editoria específica, na editoria de polícia, a gente tem que ter muito sangue frio, né? Porque exige da gente, o jornalista gosta muito de usar o telefone, né? Às vezes apurar a matéria por telefone, mas às vezes o mais importante, tu não consegue pegar pelo telefone, tu tem que ir até o local, acho que é um pouco do que o Maurício estava falando também. Então, tu tem que captar aquela emoção, né, daquela cena, tu tá diante de um crime à tua frente, então tem que captar aquela emoção, mas lembrar que tu também é um ser humano, uma pessoa, tu tem que trabalhar o teu psicológico para tu não se envolver diretamente, né, ter muito cuidado com a forma como tu vai assimilar a notícia, né, e depois passar também essa emoção toda que tu tá vendo naquela cena para o papel, né? No meu caso, jornalista de impresso, né? Passar toda aquela emoção para o papel de forma que o leitor também não se choque. A gente tem que ter esse cuidado também, né? Às vezes, aquela cena que tu viu foi uma cena muito impressionante, mas tem que ter cuidado também para não impressionar o leitor. Chamar a atenção dele sem impressioná-lo, né? Sim. E naquele local, às vezes tu descobre que o caso não termina ali, aí tu tem que se deslocar para outro local, aí tu vai ver uma nova cena diferente, então tu se envolve bastante, né, fazendo a matéria, e não é apenas pelo telefone, né. Tem que estar atento também na internet, o que está sendo publicado ali. Às vezes tu vê uma notícia de um outro veículo de comunicação e só uma chamada, mas há muito mais atrás daquilo ali. Então tu tem que investir mais e se envolver mais, né? Então eu acho que é isso, trabalhar bastante o psicológico, né, para poder fazer um trabalho legal. O nosso colega Daniel Gruber está com a plateia aqui no estúdio. É com você, Daniel. Boa noite, Caroline. Nós estamos aqui com a plateia do estúdio, onde o pessoal vai fazer umas perguntas para os convidados. Eu estou aqui com o Douglas, que é estudante de jornalismo. Douglas, qual é a tua pergunta e para quem? Minha pergunta seria o que faz uma matéria, uma notícia aqui da região, aparecendo no noticiário regional, aqui no noticiário de todo o estado. Seria para o Maurício. Tá bom, obrigado. É com você, Caroline. Então, Maurício. Bom, aí é pelo mesmo critério, o critério do dia, que nem mostrou no vídeo anterior ali. O jornal começa programado de uma forma, ao longo da manhã ou ao longo da tarde, tudo aquilo que foi programado pode ser desprogramado e mudar tudo, né?
Então, é basicamente uma avaliação editorial da relevância daquela matéria. Vai depender muito do dia. Tem dia, por exemplo, tem uma matéria aqui que mereça entrar na rede, no Estado, digamos assim, né, para todo o Estado. Mas, no conjunto de matérias que existem lá na redação, uma matéria de, sei lá, matéria envolvendo a governadora, outra envolvendo a Assembleia, outra um grande crime em Porto Alegre, o editor chega assim, bah, essa matéria valeria entrar no Estado, mas eu não tenho espaço para dar. Então, vai ter que entrar na parte local. Compensação, outros dias o jornal não está tão rico de matérias fortes assim para o Estado, o editor do jornal te liga e pergunta, vem cá, essa matéria que a gente está fazendo, se a gente fizer assim, assim, será que não vale o Estado? Então é um critério muito subjetivo, né? Vai depender das imagens da qualidade das imagens que a gente tem, da força das imagens que a gente tem, daquilo que eu estava falando antes, das sonoras que a gente tem. Então, é realmente muito subjetivo esse critério de vai entrar, não vai entrar no Estado, vai entrar no local. É na hora mesmo, que é uma conversa entre repórter, editor do jornal, que se decide ali e aí com essas variáveis de tempo, né, do jornal. Tenho tempo para dar, não tenho tempo para dar. Então, mas basicamente a força da matéria, né? Uma matéria forte, por exemplo, os grandes crimes que acontecem aqui no Vale dos Sinos, e a região é rica nisso, invariavelmente vão parar no Estado. Aí alguma história pitoresca, como hoje, por exemplo, no Jornal do Almoço, teve uma matéria do cachorro lá de Restinga Seca, se não me falha a memória, que busca as ferramentas, pede o dono mecânico lá, busca o martelo, cachorro. Então, vai muito disso, assim, vai muito do ineditismo da matéria, da força da matéria, mas são critérios extremamente subjetivos. A nossa repórter, Morgana de Matos, está lá fora. E aí, Morgana, quais são as perguntas do público para os nossos convidados? Boa noite, Caroline. Nós estamos aqui no prédio externo da Fevale. Estamos com a estudante de jornalismo, Nicole Dias. Tem uma dúvida. Qual é a tua dúvida, Nicole? Minha pergunta é para o Marcos Jorge. Eu queria saber dele, por ser jornalista assim, da polícia, se ele já passou por uma situação perigosa ou assim, diferente, inusitada. Quem também tem uma pergunta para fazer é o Felipe Brown, que também é estudante de jornalismo aqui da Fevale. Bem, a minha pergunta vai para o Maurício. Como que vocês trabalham, por exemplo, tratando sobre um crime, toda a linha investigativa para colocar na notícia? É com vocês aí do estúdio. Obrigada, Morgana. Marcos? Recentemente, a gente estava fazendo uma cobertura, havia um crime ocorrido há cerca de um ano, o caso de uma mulher que foi incendiada na Roselândia, e não se sabia a identidade dessa mulher, né? E a polícia na época teve um grande envolvimento no caso. A delegacia regional queria resolver o caso, a delegacia local também queria resolver esse caso, e eles não tentaram de todos os meios identificar essa mulher para que conseguissem avaliar quem era o autor do crime, né? Mas não foi possível. O caso acabou caindo no esquecimento, né? Dentro das delegacias, né? Só que aquilo ali colocou uma pulga atrás da minha orelha e falei assim, não, essa mulher pode ser identificada. Então eu falei, poxa, eu vou pesquisar um pouco. E pesquisando em vários arquivos eu consegui identificar essa mulher, identificar a família dela, né? E levar esses dados para a polícia. Foi confirmado, fez o exame de DNA e realmente era aquela família, né? No dia em seguida eu procurei o diretor do jornal e falei, poxa, teve um envolvimento maior nessa matéria, né? A gente pode relatar como nasceu a identificação dela? Ele falou, tu tem carta branca para isso, né? E assim eu fiz a matéria, né? Falei do nosso envolvimento no trabalho e isso de certa forma me expôs a minha imagem, né? Eu falei, poxa, né, se aparece alguém que estava envolvido naquele crime, pode inclusive causar
prejuízo para mim, né? Posso ser perseguido por isso, né? Mas tu tem que ter sangue frio também, né?